Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Pastor Alain Miranda passando para gravar mais um vídeo de instrução da Palavra de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza que esse vídeo será de muita valia para a sua vida nesse dia de hoje. Eu quero falar um pouco sobre pecado, né? É o que todos nós temos, pecado, todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós falhamos. E eu quero falar um pouco sobre pecado. Primeiro, a quem devo confessar os meus pecados? Eu quero usar 3 textos da Bíblia para que eu possa tentar te explicar da melhor maneira possível. Salmo de número 32 diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelhecer os meus ossos pelo meu gemido todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Então, a primeira pessoa que você precisa confessar o seu pecado é a Deus. Porque o Salmo de número 103, também quero deixar aqui para a sua meditação. O Salmo de número 103 diz o seguinte: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. O verso 3 diz: é Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Então, todo pecado, você precisa confessá-lo primeiramente a Deus, porque Deus é o único que tem o poder de perdoar o seu pecado e de te purificar de todo pecado. Nenhum homem tem o poder de perdoar pecado, nenhum homem tem o poder de purificar você de nenhum pecado, mas sim, somente o Senhor tem o poder de perdoar o pecado. E quando é que Deus perdoa? Quando você se arrepende, quando o seu coração se arrepende daquilo que foi praticado. E vale a pena ressaltar que arrependimento não é remorso. Tem muita gente que chora, mas não muda. Tem muita gente que chora, mas continua praticando a mesma coisa. Tem muita gente que chora, mas a sua vida não é transformada. Então, arrependimento não é remorso. Um remorso você chora hoje e amanhã pratica de novo. O arrependimento não, é mudança de rota, mudança de atitude, mudança de comportamento. Porém, eu quero trazer um outro texto da Bíblia para que você entenda exatamente o que eu vou lhe dizer agora. Na carta de Tiago, no capítulo de número 5, o verso de número 16, diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Já percebeu que as pessoas usam muito essa expressão, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, porém usam fora do contexto original, porque o contexto que está relacionado a essa fala é que cada um deve confessar uns aos outros os seus pecados. E a oração feita por um justo, a essa pessoa que confessou o pecado, quando um justo orar por ele, essa pessoa vai ficar sarada. Pastor, não se quer dizer com isso: eu confessei meu pecado para Deus, minha vida está totalmente resolvida? Às vezes sim e às vezes não. E eu vou te explicar agora o motivo. Nós estamos fazendo uma campanha de 21 dias de oração. A minha esposa está de frente dessa campanha e nós chegamos em um dado momento da campanha sobre confissão de pecados que a pessoa guardou no coração, guardou ali durante anos e nunca falou para ninguém. E sabe o que a gente tem descoberto? Muita gente tem coisas guardadas no coração de 10, 15, 20 anos atrás, 5 anos atrás, e que mesmo ela dobrando os seus joelhos, falando com Deus, pedindo perdão a Deus, sabendo que o perdão de Deus foi liberado, a culpa continua na consciência dessa pessoa.
E essa culpa se torna uma arma na mão de Satanás. E muitas dessas pessoas, por causa desses pecados que nunca foram confessados a alguém que pudesse orar, interceder, quebrar as alianças de sangue, quebrar as alianças malignas, muitos desses pecados, essa pessoa carregava sobre os seus ombros. Eu tenho um testemunho de pessoas que durante 10 anos de sua vida não conseguia orar sem trazer esse peso sobre a sua consciência. Eu tenho um testemunho de pessoas que tinham problemas de saúde, porque como lemos aqui, o pecado não confessado apodrece os ossos, e pessoas que por não confessarem o pecado, guardar esse pecado, ela tinha doenças. A partir do momento que ela confessou, alguém orou por ela, quebrou-se aquele ciclo maldito sobre a vida dela, aquela condenação da consciência do diabo. O que aconteceu? A pessoa foi curada de enfermidades que tinham sobre o corpo. Pessoas que dobravam o joelho e sentiam culpa o tempo todo. O que acontece? A partir do momento que a confissão foi feita e a oração foi feita e o pecado foi perdoado, essa pessoa se sentiu livre, essa pessoa se sentiu leve. Hoje ela dobra o joelho e já não sente mais a culpa, a dor, já não sente mais o peso desse pecado sobre os seus ombros. Então o que significa isso? Você tem sim que confessar a Deus, porque só Ele perdoa, mas é bom você sentar com uma liderança, com alguém que tem autoridade espiritual, de preferência o seu pastor, e conversar sobre coisas que ninguém sabe. Não porque Deus não te perdoou, mas porque aquilo fica como uma flecha no seu coração. Toda vez que você vai orar, você não sabe se está perdoado, se está certo, se está errado, se deveria ter falado ou se não deveria ter falado. E para você acabar com isso de uma vez por todas, confesse, peça alguém para orar por você e te liberar disso. Eu conversei com pessoas, irmãos, que desde o batismo nas águas carregavam uma culpa sobre os ombros. Foi batizado nas águas. O que é o batismo? Sepultamento de pecado. A partir do momento que a pessoa arrependeu-se, ela já é perdoada por Deus. A partir do momento que a pessoa é batizada, os seus pecados são sepultados. Mas por não ter a confissão, essa pessoa vinha carregando essa culpa. Eu costumo dizer que quando você se arrepende, Deus te perdoa. Mas tem pecado que é tão grave que a pessoa não consegue se perdoar pelo que ela fez. E o ato dela não conseguir se perdoar daquilo que ela fez, ela fica carregando aquela culpa, anos e mais anos, e não consegue destravar na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus e na sua vida ministerial. Então é sim necessário, importantíssimo, que você procure alguém, abra o seu coração para que alguém ore por você e esse mal seja quebrado. Se não fosse necessário, Tiago não deixaria escrito no seu capítulo 5, no verso que lemos aqui, o 16, que nós devemos confessar o pecado uns aos outros. E a oração feita por um justo em cima desse pecado confessado, ela tem muitos efeitos, inclusive o efeito de liberar a sua vida da culpa, de liberar a sua vida de tudo aquilo que tem te prendido e te amarrado. E só mais um ponto para a gente terminar. A pessoa que cometeu um pecado de adultério, não basta pedir perdão para Deus e não basta confessar para uma liderança ou para uma autoridade espiritual. A pessoa que cometeu um pecado de adultério, ela não precisa só do perdão de Deus, ela precisa do perdão da pessoa com quem ela decidiu viver, que é o seu marido ou a sua esposa. E como é que o seu marido ou a sua esposa vai te perdoar se nunca soube do que aconteceu? Então não tem para onde correr. Alguém pode dizer, pastor, mas se o meu marido ou a minha esposa descobrir, eu vou perder meu casamento. Você deveria ter pensado nisso antes de praticar o pecado. E não agora que o pecado já foi praticado. Se você não sentar com seu marido, com a sua esposa, abrir o jogo e pedir o perdão, correndo o risco de tê-lo ou não, mas pelo menos a sua parte você está fazendo, você corre um grande risco de não ir morar no céu. Porque como que alguém, é a mesma coisa que eu fizer um mal contra uma pessoa, eu fizer um dano contra uma pessoa e for pedir perdão para outra. O que vai resolver se a pessoa que me fez o mal, eu não tive coragem de chegar para ela e pedir perdão para ela? A mesma coisa é você que cometeu um pecado de adultério. Ah, mas tem 10 anos. Vai consertar. E Deus não conserta pecado com tempo. O pecado se conserta parando para resolver. Moisés matou um egípcio. Moisés fugiu 40 anos.
Quando Deus encontrou com ele, o que Deus disse? Você vai voltar lá no Egito. Moisés está com medo de ir no Egito porque ele deixou um passado enterrado. Mas aonde ele deixou um passado enterrado, Deus fez ele voltar. Então você pode ir para onde você for, você pode correr para onde você for, você pode ir para o lugar que você quiser. Uma hora Deus vai te parar para tratar. Uma hora Deus vai parar para trazer tudo isso em público e trazer à tona para que você possa ser perdoado, curado, sarado e não perder a sua salvação. Então pense sobre isso. Gente, nós precisamos procurar viver uma vida santa, uma vida que agrade ao Senhor, exatamente para a gente depois não ter essa confusão para tentar resolver uma coisa que a gente poderia ter evitado. Eu vou ficar com uma palavra que eu ouvi recentemente do pastor Cláudio Duarte e aquela palavra mexeu muito o meu coração. A mulher de Potifar era tão bela quanto Betseba. Era tão bela quanto Betseba. Porém, Davi decidiu adulterar. José decidiu fugir. Então a escolha quem faz é você. O prato o diabo sempre vai ter para oferecer, mas você escolhe ou foge ou dá lugar ao diabo e faz aquilo que ele agrada e depois o próprio Satanás te abandona e você não tem mais ninguém, porque Satanás só quer roubar a tua paz, tua alegria, tua família, teu sonho, teu projeto. Depois ele vai embora e você fica sozinho. Então tome muito cuidado, preste muita atenção, porque o reino de Deus não é brincadeira, viu? Mas tem uma parte muito boa nisso tudo. E qual é, pastor? A parte de que a palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não importa qual é o pecado, o sangue de Jesus te purifica. E vou lhe dizer mais. É melhor você perder teu ministério na terra, não cantar mais na igreja por um tempo, não pregar, não fazer isso que exerce hoje na igreja e ir para o céu do que você está todo dia pregando, cantando, regendo, fazendo e acontecendo e no final de tudo ir para o inferno por causa de uma vida de pecado. Pense sobre isso, que Deus em Cristo te dê coragem para confessar os seus pecados, que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Se essa palavra te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém. E você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para sempre receber uma palavra de instrução e de encorajamento para a sua vida. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.